Título do vídeo de hoje, Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Deixá-lo escapar é o mesmo que criar um tigre. Mais tarde ele o devorará. Se tiver pena, só reforçamos o medo e o ódio que sente de nós. Em uma ascensão, jamais pode ser ingênuo, e qualquer fraqueza momentânea pode ser seu fim. É na luta pelo poder, digamos que a gente está caçando um tigre. Vai lá e acerta o tigre lá, e o tigre também estava caçando a gente, né? Se a gente acertar o tigre e depois deixar ele embora, depois ele volta e come a gente por trás, né? Então é muito perigoso a gente ter piedade com nossos inimigos, né? Aí a gente tem que aniquilar ele totalmente para evitar qualquer chance de recuperação dele, para logo mais ele ter uma vingança mais para frente. E eu diria até que é pior que criar um tigre, porque animais não são tão vingativos, né? Agora, um ser humano são muito complexos, então a gente pode gerar diversos tipos de medo ou de ódio. Ainda mais que a gente se mostrou superior, deixou eles embora e com certeza eles podem planejar uma coisa muito mais... uma coisa nefasta para acabar com a gente. Porque a vingança, muita gente deixa até de viver por causa do remorso, né? Da vingança que ele... da humilhação. Talvez ele pode ter se sentido humilhado, então ele vai querer uma vingança a qualquer custo por causa do ego, né? O ego dele deve estar muito abalado, então a vingança vai ser a meta principal da vida dele. Então, ao invés da gente ser ingênuo, a gente tem que ser astuto, né? Tem que ficar esperto e ligado, sabendo de tudo que pode acontecer, tudo que o ser humano é capaz, né? A gente não pode menosprezar o que o ser humano pode ser capaz de fazer por uma vingança, ou que a gente às vezes não percebe, mas na pele do outro a gente nunca sabe o que está se passando. Então a gente não pode ter essa ingenuidade aí. Porque se a gente tiver, pode ser o nosso fim. Às vezes, algumas pessoas aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma brasa, acabará se transformando numa fogueira. Até os escolhidos por Deus, como Moisés, esmagaram os oponentes. Como ele foi atravessar o mar, e o mar se abriu, e os oponentes vieram o seguindo. E quando ele atravessou o mar se fechou e acabou esmagando todos os oponentes. Uma passagem bíblica. E atualmente, cancelamentos políticos são uma arma para acabar com a reputação de seus oponentes. A gente vê hoje em dia que a internet pode ser um meio muito positivo aí para a ascensão da pessoa, né? Que ela pode ter muitos seguidores, ser muito famosa, alcançar um status que ela sempre sonhou, né? Até mais que a própria televisão, como mídia faz. Ou equiparada com ela, né? Igualmente. Só que a internet também tem o poder negativo aí que pode acabar com a reputação um piscar de olhos, né? Então, do mesmo jeito que ela pode subir rápido, ela também pode cair rápido. Então, muitos rivais aí usam a internet aí para cancelar o oponente e ser aniquilado totalmente. Usando como comentários de post, vários comentários de post, vários compartilhamentos, remoção de seguidores, páginas e blogs difamando as pessoas, e até pelo próprio WhatsApp em grupos, né? Vídeos e textos podem ser compartilhados difamando a pessoa para aniquilar totalmente a reputação da pessoa e acabar com a dignidade da pessoa. Hoje em dia, ferir o ego das pessoas e fazer inimigos é muito fácil. E às vezes não fazemos nada e mesmo assim atraímos inimigos que querem acabar com a gente. Não temos como agradar a todos, né? E a inimizade é uma coisa que sempre esteve presente na humanidade. E não devemos ser misericordiosos com os inimigos, pois se fosse o oposto, seríamos esmagados por eles. Então, para quem está no poder, esse negócio quando a gente está enfrentando um inimigo, esse negócio de dar a chance, aí, quando a gente tem a chance de vencer, dar a chance de ser bonzinho, está fora de cogitação. Para quem quer defender o posto de ter o poder ali, né? Porque se ele tivesse no nosso lugar, ele não nos perdoaria. Então a gente tem que pensar assim. A gente não deve pensar com o emocional, de ser bonzinho, a gente tem que pensar com o racional. Que que não foi fácil ali a gente vencer esse inimigo, a gente tem a oportunidade de acabar com toda a fofoca e devemos o fazer. Essa lei é uma lei considerada pesada, mas é assim que essa lei é feita mesmo.
Acredito que com essa lei, a pessoa tem que ser forte mentalmente e não fraca. Porque às vezes o coração treme um pouco, né? Você quer ser um pouco humano, mas se a gente for pensar pro lado do poder mesmo, a gente não pode pensar no emocional, no bem-estar do próximo. A gente tem que pensar no nosso bem-estar e no futuro que pode nos ocorrer. A gente estamos pensando no nosso futuro e na nossa própria defesa, né? Futuramente. No nosso futuro mesmo. É como se fosse uma defesa para o nosso futuro, né? Que se a gente o esmagar, nada vai poder nos deter e nos ameaçar mais para frente. Um lindo exemplo que eu posso citar aqui nesta lei Aniquile Seu Inimigo é do filme Era Uma Vez no Oeste, um dos melhores filmes de faroeste de todos os tempos, com dois grandes atores, Henry Fonda e Charles Bronson. No filme, Henry Fonda humilha Charles Bronson, ainda quando jovem, colocando uma gaita em sua boca, mas o deixa viver. Então Charles Bronson carrega essa amargura durante a sua jornada, mas carrega a gaita no pescoço como se fosse um objetivo de vida, conseguir a vingança, e no final do filme, a oportunidade aparece, e ele devolve a gaita colocando em sua boca. Uma vingança que Fonda mesmo permitiu, por não ter aniquilado o inimigo. Totalmente. E subestimar quem o inimigo poderia se tornar com o tempo. Hoje em dia, na era digital, temos um outro exemplo aí que a gente pode ver aí do Snapchat, que chegou com tudo, com os stories, né? E o Facebook não tinha stories. Mas o dono do Facebook, Zuckerberg, aniquilou totalmente o Snapchat e tomou para ele. Então o tubarão grande ali, como ele já era grande, ele já comeu o peixe pequeno, não deixou nem o peixe crescer, né? Então a gente pode ver como que funcionam as coisas. E essa lei é muito aplicada por diversas pessoas e diversos modos aí no mundo inteiro, né? Aqui eu citei um caso que foi positivo e um caso que foi negativo. No caso do filme, ele deixou de a pessoa que tinha o poder deixou de aniquilar o inimigo e depois morreu com a vingança. No caso, o dono do Facebook, não. Ele não deixou nem ter vingança. Ele não deixou nem o peixe pequeno se transformar em grande para batalhar com ele. Ele aniquilou o inimigo antes do inimigo crescer. Na luta pelo poder, você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Seja qual dor que lhe causar, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Não faça concessões e não tenha inimigos assim por perto. Mesmo se fizermos tudo a elas, algumas pessoas não serão nossos amigos para o resto da vida. Devemos tratar isso como um jogo de xadrez e vencer por estratégias dentro do jogo. Se aproveitar das coisas por meios legais. Tudo é estratégia, né? Não adianta a gente, tipo assim, ficar indignado assim com um inimigo que não gosta da gente, que a gente tem que enfrentar e querer passar por cima do jeito que não pode, que não se deve, né? Tem que ser por meios legais. Se você tem poder aquisitivo, a pessoa pode comprar a empresa dela, se a sua maior, igual o dono do Facebook fez. São vários tipos de situações e cada uma deve ser analisada e ser jogada de acordo com o jogo para evitar sua própria queda pelo erro que você cometeu ao tentar destruir seu inimigo. Então não é jogando uma bomba atômica na cabeça do primeiro inimigo que você tiver que vai resolver as coisas, e sim usando a sua inteligência e estratégia emocional também, de acordo com as armas que você tem no momento e que podem ser utilizadas. E em alguns casos também, às vezes é melhor deixar que os inimigos se autodestruam, mas só quando você tiver a certeza que ele não tem mais chance de recuperação. Este foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade nos comentários. Espero que este conteúdo possa ajudar a todos.